Bom dia. Judas. Judas é o livro de um capítulo só. Livro de Judas, né, a partir do versículo 1. É só um capítulo, o livro de Judas. É pequenininho, é até como algumas cartas de João, como a segunda, terceira carta de João. Judas era irmão carnal de Jesus, irmão de Tiago, ou seja, ele era filho da Maria e de José. Judas, também como Tiago, só vieram a se converter depois que Jesus morreu e ressuscitou. Então ele era convertido bem menos tempo do que a maioria dos discípulos. Versículo 1. Judas, servo de Jesus Cristo, e irmão de Tiago, aos que foram convocados, amados por Deus, o Pai, e preservados na fé em Jesus Cristo, misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicados. Faço questão de dizer também que Judas não é aquele Judas como servo de Jesus, cita dois Judas. Um foi o Judas Iscariote, o traidor, que morreu, e tem outro Judas, mas também não é. Judas, assim como Jesus, era um nome muito comum, principalmente naquela época, naquela região, aquele povo, nos hebreus ali. Então, não é nenhum daqueles Judas já citados anteriormente. Jesus também é nome muito comum, inclusive Barrabás, aquele criminoso, o primeiro nome dele era Jesus, o nome dele era Jesus Barrabás. Aqui Judas, nesta carta, ele começa talvez se identificando que ele é servo de Jesus Cristo e fala que ele é irmão de Tiago, se Tiago é irmão de Jesus, que era coluna na igreja em Jerusalém. E ele está escrevendo a carta aqui, aos que foram convocados e amados por Deus o Pai e preservados na fé em Cristo. Então essa carta é para todos nós que somos cristãos, fomos chamados pelo Senhor, que procuramos viver na fé, praticar a fé em Jesus Cristo. Nós fomos convocados, nós estamos na presença, porque fomos convocados, Ele que nos chamou, Ele que nos trouxe. O cumprimento dele é misericórdia, paz e amor, vos sejam multiplicados. Versículo 3. Amados, enquanto me preparava com grande expectativa para vos escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário, antes de tudo, encorajar-vos a batalhar dedicadamente pela fé, confiada aos santos de uma vez por todas. Então, Judas está dizendo que quando ele ia escrever, ele estava com pretensão de escrever uma carta para falando a respeito da salvação. Mas aí quando ele estava escrevendo, ele percebeu que era necessário, que precisava, antes de tudo, encorajar-vos a batalhar dedicadamente pela fé. Batalhar pela fé, ou seja, a nossa fé, para nós colocarmos a nossa fé em ação, é necessário nós traçamos uma batalha, uma luta. Ou vezes as pessoas falam, não, eu tenho fé, todo mundo fala que tem fé, mas será que tem? A fé nós temos que batalhar. Fé não é somente uma igreja, um templo qualquer, de uma denominação. Fé não é você igreja, ou você de forma mecânica está lendo a Bíblia, ou está fazendo alguma oraçãozinha, ou subindo algum monte aí qualquer. Fé é mais do que isso. Fé não é você estar na igreja pedindo isso, pedindo aquilo.
É batalha, batalhar e lutar para colocar a fé em ação. Ele não está falando aqui outra coisa. Se não fosse necessário lutar, a palavra batalhar não seria usada neste caso. É necessário lutar dedicadamente pela fé confiada ao Santo de uma vez por todas. A fé que nos foi confiada. Nós temos que batalhar por ela. Porque nós, os cristãos, os santos que estão falando, são todos aqueles que procuram viver em santidade. Esses são santos. Então, nós temos que procurar viver em conformidade com o Evangelho. E nós só fazemos isso pela fé. Ou seja, então, pela fé, nós nos obrigamos a viver de acordo com a palavra de Deus. Porque não é fácil, é uma batalha realmente. Nós estamos ainda aqui no mundo e o mundo oferece tudo, prazeres, alegrias, oferece tudo. Mas nós temos que rejeitar isso para seguir Jesus. Nós rejeitamos isso porque nós vivemos pela fé. Nós praticamos a fé. A fé naquilo que o Senhor diz. Nós sabemos que vai acontecer o que está escrito. Então nós temos essa batalha, essa luta constante. Versículo 4. Porquanto certos indivíduos, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se em vossa congregação, com toda espécie de falsidades. Essas pessoas são ímpias e adulteraram a graça do nosso Deus em libertinagem e negam a Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. O que o Judas está falando acontecia naquela época e hoje muito mais. Hoje, nesse meio denominado gospel, nesse meio denominado evangélico, tem uma série de indivíduos, de pessoas que se dizem evangélicas, se dizem crentes, se dizem pastores, se dizem pregadores. E estes estão trazendo não o evangelho, estão enganando a muitos, porque ele vem com mentiras. Tem muitos que se falam pregadores itinerantes aí, que são terríveis. São pregadores de heresias, eles citam o nome do Senhor, mas prega contra. Todos estes que andam chamando as pessoas, o chamamento é para receber bênção, é para receber isso, é para receber aquilo. Todos esses que estão dizendo que o Senhor vai dar riqueza, vai dar isso, vai dar aquilo. Todos esses que estão dizendo que Deus quer que nós sejamos felizes. Se você está num casamento infeliz, se seu marido lhe traiu, se a sua esposa lhe traiu, você pode divorciar e casar novamente. São tudo isso e mais um monte de outra coisa que concordam com fornicação. Então, esses indivíduos, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram em nossa congregação com toda espécie de falsidade. Esses aí já estão condenados há muitos anos, há muito tempo. Estes aí não têm salvação. Quando eu falo de mortos-vivos, hoje nós temos muitos mortos-vivos nos altares, nos púlpitos, pregando, falando que é de Deus, fazendo isso, aquilo, e o povo acreditando, e o povo aceitando. Mas esses já são mortos, eles não têm mais salvação. Aquilo que eu sempre prego, eu falo sobre Hebreus 12, 5, aquela da... Eu tenho incrível vídeo falando sobre isso. O perdão impossível. Então, esses que estão aí pregando essas mentiras nas igrejas e está conduzindo o rebanho do Senhor na morte, esses não têm salvação, porque eles conhecem a palavra de Deus. Eu disse que as pessoas são ímpias e adulteraram a graça do nosso Deus em libertinagem e negam a Jesus Cristo, nosso único soberano Senhor. Com as atitudes deles, apesar de estarem citando o nome de Jesus,
dizendo que Jesus é bom, que Jesus é isso, eles negam com atitude. A maneira como eles ensinam, ao mesmo tempo que falam que Jesus é bom, eles ensinam ali contra Jesus. E como a maioria não lê a Bíblia, como a maioria não medita na palavra, aceita tudo. Aceita, engole e acha com aquilo como se fosse verdade. Conclusão, vão caminhando tudo para a morte. Esses pregadores, esses indivíduos, eles estão conduzindo muitos à morte. Falando da morte espiritual. Versículo 5. Quero, portanto, recordar-vos, embora já estejais bem informados sobre tudo isso, que o Senhor libertou um povo do Egito. Contudo, mais tarde destruiu todos que não creram. Nós temos que entender que Deus é um Deus abençoador. Deus é um Deus que perdoa quando nós nos arrependemos. Por isso ele enviou o seu Filho amado, Jesus Cristo, para levar o pecado, tirar o pecado do mundo. Mas Deus é justiça. Deus é juízo. A palavra dele se cumpre. Deus tinha prometido que ia tirar o povo do Egito. No tempo determinado ele foi e tirou. E de forma grandiosa, de forma maravilhosa, sinais, maravilha. Moisés foi ali usado por Deus exatamente para mostrar o poder de Deus, os sinais, as maravilhas do Senhor. Esse povo que atravessou no meio do mar seco, o mar se abriu para eles passarem. Esse mesmo, porque logo depois que eles passaram, o mar se fechou e matou todo aquele exército dos egípcios, do faraó que estava atrás deles. Esse povo que no deserto eles não tinham que lutar para se alimentar. O alimento todo dia caía do céu. Esse povo que a água saía da rocha, a água saía da pedra ali da rocha. Eles bebiam. Povo, ou seja, Deus protegendo com o maior cuidado, o maior carinho, dando de tudo. As roupas desse povo não estragavam. As sandálias não envelheciam. Deus cuidava para que no deserto, como é muito quente, durante o dia existisse uma sombra, que era o próprio Senhor, além de guiar eles, aquela nuvem ali. Era para trazer sombra ali no acampamento deles. À noite, Deus trazia um fogo. Aquele fogo era para iluminar e aquecer, porque o deserto é extremamente frio. Tudo isso, esse povo estava sob o cuidado de Deus. Desobedeceram. Rebelaram contra o Senhor. O que Deus fez? Deus matou. Deus matou todos eles. Nós sabemos da história, só restou Josué e Caleb. Agora eu pergunto, será que nós não temos noção? Deus fez assim com todo aquele povo. Será que não vai nos matar também? Se nós estivermos em desobediência, é claro que sim. Hoje a morte é espiritual. Então, se nós estivermos em desobediência, com certeza Deus vai nos mandar para o inferno. Se nós não viver de acordo com a palavra de Deus, nós vamos ser mandados para o inferno. Então, esses indivíduos que estão por aí pregando outra coisa, ensinando outra coisa, que o povo anda aceitando, crendo, esses indivíduos que andam aí dizendo que pode divorciar, casar novamente, eles acham que esses mesmos indivíduos vão ter nos púlpitos, mas eles mesmos estão em segundo casamento. Será que eles acham que vão ter salvação por citar o nome do Senhor? Ah, porque está na frente de uma igreja, aí onde tem não sei quantos membros, centenas, dezenas, milhares. Não vão ser salvos, não vão sofrer, vão padecer por toda a eternidade. Porque eles não estão salvando almas, eles estão condenando, estão conduzindo elas ao inferno. Se Deus, aquele povo querido dele, Deus não perdoou, como que Deus vai perdoar então quem brinca com a palavra dele? Quem faz da palavra dele negócio? O jeito de ganhar dinheiro. Versículo 6. E quanto aos anjos, que não guardaram sua autoridade e santidade originais, mas abandonaram seu próprio domicílio, ele os tem mantido em treva, presos com corrente eterna para o julgamento do grande dia. Os anjos, o diabo, querubim ungido do Senhor,
Estava ali com Deus o tempo todo. Mas por causa da soberba, orgulho, achou que poderia ser igual ou superior a Deus. Ele que fez com que 1/3 dos anjos do Senhor se rebelasse e o seguisse. Deus fez o quê? Deus atirou para baixo, foi para o inferno. É o diabo hoje. Essa que é a realidade. E é o diabo e aquela 1/3 de outra coisa são todos os demônios. Hoje que vivem assolando as pessoas no mundo aí. O anjo dele, o querumbi ungido dele, se ele não perdoou, ele vai perdoar a nós? Se Deus não perdoou, ele vai perdoar então alguém que se diz pastor, é porque está na frente de uma igreja, um indivíduo desse que está na frente de uma igreja aí, conduzindo o povo tudo à morte? Não, esses que estão lá frequentando a igreja dele, também, assim como 1/3 dos anjos do Senhor, vão ser condenados, vão para o inferno, sim. Vão eles, essa liderança deles, este indivíduo, e com todas essas pessoas estão seguindo. É a mesma coisa que foi 1/3 dos anjos do Senhor que foram enviados para o inferno. Essa é a triste realidade. Versículo 7. De maneira semelhante a estes, Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas entregaram-se à imoralidade e a todo tipo de depravação sexual, estando sob o castigo do fogo eterno. Essa cidade nos servem de exemplo. Sodoma, Gomorra e seus arredores ali, viviam no pleno pecado. Homossexualismo. Por isso, quando se refere à sodomia, ao sexo entre homens, sexo anal entre homens, fala sodomia, que muitos fazem confusão, acho que é com mulher também não. Sodomia se aplica a homens. E quando se refere a sodomia, está se referindo exatamente ao nome de Sodoma. Sodoma e Gomorra. Ali o homossexualismo, a depravação era tão grande. Nós lemos lá quando os anjos foram para destruir, foram com ordem para destruir mesmo as cidades, e foram tirar de lá então Ló, que morava lá. Ele e a família dele. Quando os moradores de Sodoma ficaram sabendo que tinha ali pessoas novas da cidade, né, que estavam ali, eles bateram na porta, eles queriam arrancar lá de dentro eles para praticar sexo anal com eles. Aí os anjos fizeram com que eles ficassem cegos, né, e não conseguissem entrar. Mas eles foram, e o que queriam era isso, era praticar o sexo anal com ele. A Bíblia nos fala sobre isso de maneira clara. Sodoma e Gomorra, o negócio era prazeres, era sexo, aquela coisa, aquela bagunça. Mas eu quero atentar para uma coisa, nas cidades de Sodoma e Gomorra, lá tinha homens, mulheres, jovens, adolescentes, tinha criança, tinha recém-nascidos, com certeza mulheres grávidas, também pessoas idosas, tinha tudo. Mas Deus não perdoou nenhum. Todos foram mortos. Deus enviou seus anjos para enviar fogo do céu. Caiu fogo do céu, caiu meteorito, né? E destruiu tudo aquilo ali. Deus não perdoou. Se Deus não perdoou ninguém ali, a única pessoa que perdoou foi Ló e a família que mandou tirar dali. E o resto, Deus não perdoou. Por que será que Deus vai nos perdoar? Então as pessoas ficam no engano. Não, é porque a criancinha, ele está vendo que eu tenho uma criancinha, eu errei tudo, mas eu tenho filho para criar. Deus é justo. Não fica esperando outra coisa, não. Ele destruiu Sodoma e Gomorra com toda a população. Tinha todo tipo de gente, crianças, tudo. O Senhor destruiu por causa do pecado.
Então não adianta nós ficarmos naquela cometendo pecado, um pecado deliberado, pecado voluntário, depois, não, Deus vai perdoar, que não vai. Nós seremos destruídos, isso sim. Nós vamos para o inferno para padecer por toda a eternidade. No versículo 8, você vê que ele fala aqui, o Judas fala isso, essa cidade não serve de exemplo, né? Agora, versículo 8. Ora, estes, da mesma forma como alucinados, inconsequentes, não apenas contaminam o próprio corpo, mas rejeitam toda a autoridade instituída e caluniam os seres celestiais. Nós vemos supostos pastores falar cada asneira. Tem alguns pastores, como eu já vi, até falei desafiar o Senhor, ou ensinar a colocar Deus na parede, para obrigar ele a dar bênção. Tem essas loucuras, eu já vi isso no pessoal da Universal praticando isso e outras denominações também. Não, Deus tem que dar, Deus tem que fazer. Ou seja, eles não sabem o que estão falando, é muito sério isto. E o povo está cometendo pecados e mais pecado. As igrejas estão ensinando contra o evangelho, citam o nome e falam contra, e o povão está aceitando, o povão não está olhando para a Bíblia. O povão não está ali lendo as escrituras e procuram se justificar. É um alto preço que vão pagar. É um alto preço. Vamos acordar, vamos voltar para o evangelho. A única maneira de nós sermos salvos é se nós nos arrependermos. Nos arrependermos foi diante do Senhor, confessarmos os nossos pecados, confessarmos os nossos erros e nos arrependermos. Senão, não. Não esqueça, o Senhor conhece os nossos corações. Vamos parar com a arrogância, com a soberba. Eu sou e eu posso, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não, Deus tem que dar, Deus tem que fazer. Nada. Está pecando, está ofendendo o Senhor. Isso sim. No entanto, nem mesmo o anjo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando argumentava com o diabo e batalhava a respeito do corpo de Moisés, se atreveu a fazer qualquer acusação injuriosa contra o inimigo, limitando-se a declarar: o Senhor te repreenda. Eu vejo o pastor, não, eu pego o diabo, eu amarro, coloco debaixo do sapato, eu jogo para lá, o diabo é... Entenda uma coisa, se nem mesmo o anjo, o arcanjo Miguel, falou, a única coisa que o arcanjo Miguel falou com ele, falou: olha, o Senhor te repreenda. Quando o arcanjo Miguel estava lutando com ele, porque Moisés, depois que morreu, o diabo queria o corpo dele e achava que tinha direito sobre isso. Por que achava que tinha direito? Porque Moisés tinha cometido um homicídio, aquele homicídio que quando Moisés cometeu matando o egípcio, não foi por ordem do Senhor, nem nada, até que ele teve que ficar fugido, foi para o deserto, ali onde ele ficou lá 40 anos. Então, por causa daquele homicídio, o diabo achou que tinha direito. O diabo, então, veio questionar, falou, não, ele era um homicida, apesar de ter servido o Senhor, era homicida, então ele não pode subir. Então, ele contendeu, né? Brigou, lutou, pelejou contra o arcanjo Miguel. Mas o arcanjo Miguel não ofendeu, não falou nada com ele. A única coisa que o arcanjo Miguel falou com ele, falou: não, Senhor te repreenda. Aí nós vemos hoje alguns supostos pastores, não falam nem contra o diabo, não estão falando contra Deus, contra Jesus, quer colocar na parede, quer fazer isso, quer aquilo, quer obrigá-los a abençoar, ele é obrigado a abençoar. São loucos, não sabem o que estão falando. Apesar disso, versículo 10, apesar disso, esses tais levianamente difamam tudo que não compreendem e se corrompem até nas atitudes mais simples que aprendem, por instinto como os animais irracionais. Se corrompem. Versículo 11. Ai deles, porquanto trilharam o caminho de Caim, ávidos pelo lucro se jogaram no erro de Balaão,
e foram tragados pela morte na rebelião de Corá. Assim como, então a palavra está falando que esse tipo de pessoas, eles são como pessoas irracionais, né? São como animais, porque eles não agem de acordo com a palavra de Deus, eles não têm conhecimento do Senhor, não querem ter conhecimento do Senhor. Assim como Caim, que nós sabemos que só porque não quis ofertar a Deus como deveria, prestar ali a adoração legítima ao Senhor, ele matou o irmão. O irmão dele não discutiu, não brigou com ele. Simplesmente o irmão dele estava apresentando a oferta dele ao Senhor. Deus agradou da oferta de Abel e não de Caim. Por isso Caim matou o irmão. Né? São instintos assassinos dessas pessoas. E também árvore pelo lucro se jogaram no erro Balaão. E a maioria desses pregadores, desses indivíduos, eles estão no desespero ali, negociando tudo. Só que nas igrejas estão negociando tudo, estão vendendo. É livro, é CDs, é DVD, é outra coisa, é excursão, é cursos, é tudo vendendo dentro do tempo onde não poderia, hipótese nenhuma, que Jesus proibiu. Mas eles estão cometendo o mesmo erro de Balaão. Balaão se vendeu por causa de dinheiro. Tentou amaldiçoar Israel, o povo de Deus. Deus não permitiu. Deus usou, quando ele abria a boca para falar, Deus colocava a palavra de bênção na boca dele. E ele não conseguiu amaldiçoar. Chegou ao ponto de um anjo chamar a atenção dele, um anjo fazer com que um animal, uma mula, um burro, chamasse a atenção dele. Né? Na rebelião de Corá nós vimos quando também lá no deserto eles foram consumidos. Então tudo isso serve para nós como exemplo, saber o que vai acontecer com essas pessoas. Versículo 12, essas pessoas participam de vossas reuniões e celebrações fraternais, banqueteando-se convosco, seu menor pudor. Agem como pastores, que a si mesmos se apacentam. Vaga como nuvens sem águas, impelidas pelo vento. São como árvores sem folhas, sem nem fruto, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. Então eles participam desse culto. Você vê alguns lá falando uma língua estranha, você vê eles pulando, dançando, você vê eles orando, você vê eles falando que está abençoando ali e acolá. Aí você acredita, são homens de Deus, são mulheres, não são. Nós somos alertados, a palavra de Deus nos alerta o tempo todo sobre isso. Vamos abrir os nossos olhos. Vamos ver o que nós estamos fazendo, que templo que nós estamos indo, o que anda acontecendo lá. São como as ondas bravas, versículo 13. São como as ondas bravas do mar, espumando suas próprias indecências, estrelas errantes para as quais estão preparadas as mais densas trevas por toda a eternidade. Então esses estão aí, você acha, não vão na reunião, não, pastor é uma bênção, é isso, aquilo. Vamos olhar se não está de acordo com a palavra de Deus. São mortos espiritualmente. Né? Já estão preparados para as mais densas trevas por toda a eternidade. É inferno, só isso. Ora, foi quanto a esses que Enoque, o 7º, a partir de Adão, profetizou. Enoque está na Bíblia, você vai lendo lá depois de Adão, ele é o 7º. Né? Enoque foi arrebatado em vida. Nós só vimos falar no caso dele e também do profeta Elias. O que ele profetizou, ele disse assim: eis que vem o Senhor com milhares e milhares dos seus santos, a fim de executar juízo sobre todos e convencer a todos os ímpios de todas as ações malignas que cometeram e de todas as palavras insolentes que os pecadores incrédulos proferiram contra ele. Tais pessoas
vivem murmurando e se queixando, dominado por seus próprios desejos impuros. Sua boca proclama arrogância e usa de adulação para conquistar os seus objetivos. Eu vejo demais os pastores começar a falar, não, amor, meu irmão, amor, ama. São enganadores, são mentirosos, são hipócritas, são pessoas mortas espiritualmente. Nós lemos o livro de Judas, até o versículo 16. Todas as dúvidas, tudo nós esclarecemos à luz da Bíblia. Por isso eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenham um bom dia.